Olá, vou comentar o artigo 40 que fala das competências do Conselho da Magistratura. Algumas das várias competências do Conselho da Magistratura. Veja bem, compete ao Conselho da Magistratura, aí o inciso 1. Originariamente, competência originária do Conselho da Magistratura. Lembrando que no inciso 1 temos a competência originária e no inciso 2 temos a competência recursal. Você já está cansado de saber o que é competência originária, o que é competência recursal, ok? Então vamos lá. Competência originária do Conselho da Magistratura: exercer a inspeção superior da magistratura e manter a disciplina nos órgãos de primeira instância. Então, você lembra que o Conselho da Magistratura, diferentemente do Tribunal Pleno, o Tribunal Pleno é um órgão máximo de administração superior do Poder Judiciário, enquanto que o Conselho da Magistratura é um órgão máximo, conforme a gente disse lá no artigo 33, ele é um órgão máximo de fiscalização, de disciplina e de orientação. É bem diferente aí do Tribunal Pleno, tá? Então perceba que todas essas competências têm a ver ou com orientação, ou com disciplina, ou com fiscalização. Você pode ver, ó, a linha A, exercer a inspeção superior da magistratura. Isso aqui tem a ver com a fiscalização. O Conselho da Magistratura vai fiscalizar, vai fazer inspeções dentro da magistratura, tá? Verificar se os juízes estão adotando condutas corretas e tudo mais, se existem algumas irregularidades na conduta dos juízes, e enfim, tá? O nome que a Lei Complementar 17 dá para isso é exercer a inspeção superior da magistratura e manter a disciplina nos órgãos de primeira instância. A linha B, julgar habeas corpus em favor de menores de 18 anos quando a coação partir de autoridade judiciária. Essa competência aqui é uma competência judicial, tá? Então imagine um menor de 18 anos, uma pessoa que tem, vamos imaginar aqui um adolescente com 16 anos. Aí esse adolescente, um juiz ou um desembargador está com raiva desse adolescente e resolve mantê-lo preso em uma sala dentro do tribunal. É possível que alguém proponha uma ação de habeas corpus para soltar, para libertar esse menor? Sim, é possível. E quem é que vai julgar esse habeas corpus? Será o Conselho da Magistratura, né? Ou seja, presidente, vice-presidente, corregedor-geral e 2 desembargadores eleitos. Beleza? Então, qualquer autoridade judiciária, seja juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz de primeira entrância, juiz de segunda entrância, juiz da capital, juiz do interior, qualquer juiz, ou mesmo um desembargador, né? Qualquer um desses terão os seus atos aí atacados por habeas corpus, e o habeas corpus será da competência do Conselho da Magistratura. Tranquilo, a linha A não tem muita dificuldade, não. Vamos para a linha C. Compete ao Conselho da Magistratura representar o Procurador-Geral de Justiça quando, em autos ou documentos que conhecer, houver indícios de crime de ação pública ou falta imputável ao membro do Ministério Público. O que significa isso aqui? Significa assim, quando o Conselho da Magistratura estiver fazendo as suas inspeções, aqui tá vendo? O Conselho da Magistratura tem que fazer as inspeções, dentro da carreira da magistratura, verificar se tem alguma irregularidade exercida pelos magistrados. Se o Conselho da Magistratura detectar alguma irregularidade que seja crime, por exemplo, vamos imaginar que o Conselho da Magistratura está fazendo uma fiscalização e descobre uma irregularidade que é um fato tipificado como corrupção passiva. É um crime. E aí, o que o Conselho da Magistratura poderá fazer? Poderá comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, tá?
para que o Ministério Público tome alguma providência. Beleza? Ok. Agora, imagine que o Conselho da Magistratura esteja trabalhando, fazendo as suas fiscalizações, as suas orientações e disciplinando a magistratura, e aí ele detecta uma irregularidade praticada por alguém do Ministério Público. O que ele vai fazer? O que o Conselho da Magistratura vai fazer? Vai enviar uma comunicação para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, para que sejam tomadas as providências legais, cabíveis a esse caso, tá bom? Então, é mais ou menos isso que significa a linha C, né? Não tem muito o que se falar. Vamos para a linha D de dado. Veja bem, compete ao Conselho da Magistratura elaborar o seu regimento interno. Então, eu já disse para vocês, em comentários anteriores, que o Conselho da Magistratura, ele terá o seu próprio regimento interno, né? E nesse regimento interno estarão previstas atribuições e competências do Conselho da Magistratura. Então, assim, quem é que vai criar esse regimento interno do Conselho da Magistratura? Será o próprio Conselho da Magistratura, doutores. Por quê? Porque a linha D do artigo 40, inciso 1, está dizendo isso. Simples assim, beleza? Esses artigos, na verdade, são mais para título de conhecimento pela leitura, né? E eu estou aqui fazendo isso com vocês para tentar auxiliá-los, ou motivá-los, ou incentivá-los, tá bom? Veja bem, agora vamos falar da competência recursal. A gente já falou das 4 competências originárias, né? 4 competências originárias, agora vamos falar de competências recursais, que são 5 competências recursais. Veja só, o inciso 2, compete ao Tribunal Pleno, eu falei tanto do artigo 28, do artigo 30, do artigo 31 e do artigo 32, que agora ficou só o Tribunal Pleno na minha cabeça. Enfim, corrigindo, né? Compete ao Conselho da Magistratura, em grau de recurso, conhecer e julgar os atos ou as decisões do Corregedor-Geral de Justiça, salvo as que importarem na aplicação de pena disciplinar de demissão ou perda da delegação. Então, lembre-se. A gente estudou o artigo 30, o artigo 28, o artigo 31 e o artigo 32. A gente aprendeu que o Tribunal Pleno é que será o órgão responsável por aplicar a pena de demissão, né? Ou aplicar a pena de perda da delegação contra o tabelião, beleza? Demissão contra o juiz, demissão contra os servidores, demissão contra os desembargadores. Quem aplica é o Tribunal de Justiça, por meio do Tribunal Pleno. Perda da delegação contra o tabelião, né, contra o titular do cartório extrajudicial, quem aplica é o Tribunal Pleno, representando o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, como órgão máximo da administração superior do Poder Judiciário. Beleza. Aí aqui, a linha A, ela fala que os atos e as decisões do Corregedor-Geral de Justiça cabem recurso, e o recurso será analisado pelo Conselho da Magistratura. Tá? Agora, se for o caso de uma decisão que implicar a demissão ou a perda da delegação, aí não vai ser o Conselho da Magistratura que analisará o recurso. Quem analisará o recurso vai ser o Tribunal Pleno, porque a gente já aprendeu lá no artigo 32, no artigo 31, no artigo 30 da Lei Complementar 17, que quando se aplica a pena de demissão ou da perda da delegação, caberá recurso para o Tribunal Pleno, e quem dará a palavra final é o Tribunal Pleno. Então imagine que o corregedor aplique a pena de demissão para um servidor. Cabe recurso? Cabe. E o recurso vai para o Conselho da Magistratura, simples assim. Porque a linha A do inciso 2 do artigo 40 determina desta forma. Beleza. Espero que você tenha compreendido, né? Tipo assim, todas as decisões do Corregedor-Geral
o recurso será apreciado, os recursos contra qualquer decisão do corregedor será apreciado pelo Conselho da Magistratura, exceto as decisões do corregedor que decretem a demissão ou decretem a perda da delegação do tabelião de cartório extrajudicial. Por que, exceto esses dois casos? Porque nesses dois casos o recurso não é para o Conselho da Magistratura, o recurso é para o Tribunal Pleno. Simples assim, ok? Beleza, vamos agora para a linha B, veja só. Deixa eu tentar consertar. A linha B do inciso 2 do artigo 40. Compete ao Tribunal Pleno em grau recursal julgar as decisões do juiz da infância e da juventude. Beleza, tranquilo. Então, quando um juiz da infância e da juventude profere uma decisão e alguém recorre contra essa decisão do juiz da infância e da juventude, esse recurso será apreciado diretamente pelo Conselho da Magistratura e não pelas câmaras cíveis, ok? O normal seria pelas câmaras cíveis, mas nesse caso de decisões do juiz da infância e da juventude, não será das câmaras cíveis, a competência recursal será do Conselho da Magistratura. Grave isso, tá? Pode perceber que tudo que tem a ver com menor vai para o Conselho da Magistratura. Ó. Aqui em cima a gente aprendeu que se caso alguém ingresse com um habeas corpus contra um ato de uma autoridade judiciária, de um juiz, né, que impediu a liberdade de um menor de idade, um menor de 18, esse habeas corpus é da competência originária do Conselho da Magistratura. E aqui, ó, menor de 18 é adolescente, né? E aqui na linha B está dizendo que qualquer decisão que for proferida pelo juiz da infância e da juventude, ou seja, o juiz que trabalha julgando os menores de 18, né? Qualquer decisão desse juiz, o recurso também será apreciado aí, agora em grau recursal, pelo Conselho da Magistratura, simples assim, beleza? Ok. Vamos agora para a letra C. Veja bem, ó, compete ao Conselho da Magistratura, em grau recursal, julgar as penas disciplinares, salva de demissão ou perda de delegação, aplicadas por juiz de primeira instância. Então, se caso um juiz da capital ou do interior aplique qualquer pena, suspensão, advertência, qualquer pena para qualquer pessoa, para qualquer pessoa não, né? Aplique qualquer pena para qualquer servidor do tribunal, essa decisão desse juiz, contra ela é cabível um recurso, e esse recurso será analisado, será julgado pelo Conselho da Magistratura. Tá? Simples assim. A linha D, veja só a linha D. A penúltima, né? Veja só. Compete ao Conselho da Magistratura em grau recursal. Em grau recursal. Julgar as decisões administrativas em matéria de registro público, né, do cartório extrajudicial, proferidas por juízes de primeira instância, salvo se a competência recursal couber à Corregedoria Geral de Justiça. Então, aqui é mais ou menos o seguinte. Se um juiz de primeira instância, juiz da capital ou juiz do interior, proferir uma decisão administrativa relacionada a um cartório extrajudicial, a um tabelião, em matéria de registro público, né, cartório extrajudicial, se esse juiz proferir essa decisão, caberá recurso contra essa decisão. E aí esse recurso ou vai ser para a Corregedoria Geral, e se for para a Corregedoria Geral, é a Corregedoria Geral que vai analisar. Agora, se não couber esse recurso para a Corregedoria Geral, aí o recurso vai para o Conselho da Magistratura. Beleza? Simples assim. Não tem muita dificuldade aqui não. Tá?
É exatamente isso que está dizendo na linha D. Ó. As decisões administrativas, salvo se a competência recursal couber com a Corregedoria Geral de Justiça. Beleza, até aí tudo bem. Agora vamos para a última linha, a linha E de elefante. Compete ao Conselho da Magistratura processar e julgar as decisões dos juízes de primeira instância, capital ou interior, sobre serviços externos de presos. Então, qualquer tipo de serviço externo de preso que for objeto de decisão por um juiz da capital ou um juiz do interior, essa decisão, contra ela é cabível recurso, e o recurso será analisado pelo Conselho da Magistratura. Okay? Serviços externos de presos. Bom, espero que você tenha entendido esse artigo 40, tá? Espero realmente que você tenha entendido esse artigo 40. E lembre-se da diferença, eu até anotei aqui no papel. Lembre-se da diferença, anotei aqui no papel. Lembre-se da diferença, doutores, entre o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura. Primeiro, o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura, eles são órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Peraí, vamos fazer uma revisão rápida? Então, vamos lá, fazer uma revisão rápida. A gente aprendeu que o Poder Judiciário, ele é dividido em primeira instância e segunda instância. Qual é a primeira instância? Os juízes da capital e juiz do interior. Ou seja, juiz substituto de carreira, juiz de direito auxiliar e juiz de direito, seja do interior, seja da capital. Esses juízes aí são a primeira instância. Os juízes e as varas onde esses juízes trabalham, os juizados onde esses juízes trabalham. Tudo isso aí é a primeira instância. Beleza. Aí, a gente aprendeu também que existe uma segunda instância, ou segundo grau de jurisdição, que é a segunda vez que o processo será julgado. Né? E o que significa segundo grau de jurisdição? Segundo grau de jurisdição simplesmente é o Tribunal de Justiça. Simples assim. Se eu não me engano, está no artigo 18 da Lei Complementar 17. Beleza. E aí a gente aprendeu que o Tribunal de Justiça, ele se divide em 9 órgãos julgadores, né? 9 órgãos julgadores, 3 órgãos diretivos e inúmeros órgãos administrativos. Quais são os 3 órgãos diretivos? Presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Simples. Quais são os órgãos administrativos? Tem um monte, tem vários mesmo. Eu arrisco dizer que deve ter aí mais de 100 órgãos administrativos dentro do Tribunal de Justiça. Enfim, os principais: Escola da Magistratura, a ESMAN; Escola do Servidor, a EASTEJAN, né? Assim que pronuncia. Temos também a Secretaria-Geral de Justiça, a Secretaria-Geral de Administração, a Divisão de Pessoal, a Divisão de Orçamento e Finanças. Temos vários setores administrativos, vários mesmo. Tá? Beleza. Então, já falei os órgãos diretivos, já revisei os órgãos administrativos, agora vamos revisar os órgãos julgadores. Tá? Quais são os órgãos julgadores? Os órgãos julgadores são 9. Primeiro, o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo da administração superior do Poder Judiciário, ou seja, o top team dos órgãos do Poder Judiciário é o Tribunal Pleno, porque o Tribunal Pleno é formado por 26 desembargadores. Todos os desembargadores fazem parte do Tribunal Pleno. Depois, temos o Conselho da Magistratura, que é um órgão máximo de orientação, de fiscalização e de disciplina da magistratura de primeira instância. Ou seja, quem manda nos juízes de primeira instância, mais ou menos assim, quem fiscaliza nos juízes de primeira instância é o Conselho da Magistratura. Quem aplica punições é o Conselho da Magistratura. Por exemplo, o Conselho da Magistratura pode aplicar uma punição de suspensão de até 30 dias contra um juiz, por exemplo. Tá? Porque ele faz a fiscalização, a disciplina e a orientação da magistratura de primeira instância e de todos os servidores do tribunal. Isso está previsto no artigo 3.3 da Lei Complementar 17, que a gente já viu. Tá? O Conselho da Magistratura, a gente já viu que ele tem 5 membros: presidente, vice-presidente, corregedor-geral e 2 desembargadores eleitos. Tá? Beleza. Aí, a gente aprendeu também que existe as câmaras reunidas, que tem 24 desembargadores.
E a gente aprendeu também que temos 4 câmaras cíveis isoladas e 2 câmaras criminais isoladas. Todas essas câmaras são numeradas por números ordinais e não por números cardinais. Ou seja, você não pode falar câmera 1, câmera 2. Não, você tem que falar primeira câmera, segunda câmera, terceira câmera, número ordinal. Ok? Número ordinal é aquele número que indica uma ordem de primeiro, segundo, terceiro. Né? Beleza? Enfim. E também temos aí a primeira e a segunda câmara criminal. Tá? Quando todas essas câmaras cíveis isoladas e as criminais isoladas estiverem trabalhando em conjunto, o nome desse conjunto aí é câmaras reunidas. E aí a gente aprendeu que cada uma das câmaras isoladas, cíveis ou criminais, tem 4 membros, 4 desembargadores. Então, quando as 4 câmaras cíveis e as 2 câmaras criminais se reúnem, 4 vezes 6, 24. Por isso que as câmaras reunidas têm 24 desembargadores. Tá? E quem é o presidente das câmaras reunidas? O vice-presidente do Tribunal de Justiça. A gente já aprendeu isso. E quem que é o presidente das câmaras cíveis e das câmaras criminais? Cada uma delas terá um presidente. E esse presidente será eleito entre os 4 membros de cada uma delas. Beleza? Os 4 membros vão se reunir e vão dizer quem eles vão decidir que seja o presidente da Câmara. Beleza? Tá aí tudo bem. Aí a gente aprendeu também, só para revisar, que o presidente do Tribunal de Justiça, como ele tem muitas atribuições, e o Corregedor-Geral de Justiça, como ele tem muitas atribuições, essas 2 autoridades não participarão das câmaras cíveis, nem das câmaras criminais, nem das câmaras reunidas, tá? Porque ele já tem muitas atribuições para fazer. E aí a gente aprendeu que o vice-presidente do tribunal, pelo contrário, ele participa sim de uma das câmaras cíveis ou de uma das câmaras criminais. Ok? Beleza, então fizemos aí uma breve revisão. Aí agora, já que você já revisou os órgãos julgadores, vamos ver uma diferença, 2 diferenças aqui sobre o Conselho da Magistratura e o Tribunal Pleno. Primeiro, o Conselho da Magistratura tem 5 membros, o Tribunal Pleno tem 26. Essa é a diferença de mais contraste que eu posso mencionar. Segunda diferença, o Conselho da Magistratura e o Tribunal Pleno são órgãos máximos. Né? Só que o Tribunal Pleno é um órgão máximo de administração superior do Poder Judiciário, o Tribunal Pleno, né? E o Conselho da Magistratura, pelo contrário, é um órgão máximo de disciplina, fiscalização e orientação da magistratura de primeira instância, tá? Dos juízes da capital, do interior e de todos os servidores da capital e do interior. Ok? Agora, outra diferença. O Tribunal Pleno, ele pode aplicar, o Conselho da Magistratura, ele pode aplicar uma penalidade de suspensão por até 30 dias contra um juiz, por exemplo. Tá? E essa penalidade, essa decisão de penalidade do Conselho da Magistratura, contra ela é cabível um recurso voluntário. E esse recurso voluntário será julgado por quem? Pelo Tribunal Pleno, porque o Tribunal Pleno ele está na hierarquia, ele está superior na hierarquia administrativa, tá? Ele tem mais poder que o Conselho da Magistratura. Beleza? Outra informação. O Conselho da Magistratura jamais poderá aplicar a pena de demissão ou de cassação da delegação ou perda da delegação contra um tabelião. Demissão contra um juiz, perda da delegação contra um tabelião. Ele não pode aplicar nem competência originária nem competência recursal. Agora, o Tribunal Pleno, né, voltando aqui, o Conselho da Magistratura não pode aplicar a pena de demissão contra o juiz, não pode aplicar a pena de perda da delegação contra o tabelião do cartório extrajudicial. Agora, o Tribunal Pleno, ele pode aplicar essas 2 penalidades, mas desde que em análise de um recurso. Tá? Então, imagine, o presidente do tribunal demitiu um servidor ou um juiz.
Cabe recurso? Cabe. E o recurso vai para quem? O Conselho da Magistratura ou o Tribunal Pleno? Tribunal Pleno. Aí o Tribunal Pleno ou vai derrubar a decisão do presidente ou vai confirmar a decisão do presidente. Beleza? Então essa é uma outra diferença que eu posso mencionar entre o Conselho da Magistratura e o Tribunal Pleno. Beleza? Então vou fazer o seguinte, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre outros artigos da Lei Complementar 17. Até logo.